A paz do Senhor, igreja. O Senhor é conosco, amém. Grande é o nosso Deus, tremenda foi a sua presença em nosso meio. Glória a Jesus. Você pode sentir a presença dele se movendo em nosso meio. Quando nós damos legalidade ao Espírito Santo, ele se movimenta em nós e através de nós. Aleluia! Louvado e adorado seja o nome dele. Eu gostaria que você estivesse abrindo a palavra do Senhor. No livro do João. Glória a Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Amém? É um texto bastante conhecido, mas eu creio que o nosso Deus falará comigo e com você. Amém? Eu fui despertada por esta palavra esses dias. E como nós precisamos entender a grandeza do Deus que nós servimos. Porque muitas vezes nós esquecemos que Ele está conosco. E a palavra do Senhor vai nos dizer, versículo 1, que estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Querido Deus, nós estamos diante da Tua palavra, é a Tua palavra, Senhor. Pai, que nesta noite o Teu Espírito Santo se faça presente cada vez mais na nossa vida. Nós já sentimos, Pai, em liberdade o Teu mover neste lugar. Fala conosco, Senhor, nos toca, Espírito Santo, traz resposta, traz cura, traz libertação, traz restauração, traz restituição. Mas nós já queremos declarar que, independente daquilo que o Senhor venha fazer em nosso meio, nós estamos sujeitos, Espírito Santo, a ouvir a Tua voz e nos rendermos àquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Nós nos colocamos, Espírito Santo, com a nossa mente cativa, com os nossos ouvidos abertos, inclinados a ouvirmos a Tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa passagem que nós acabamos de ler é muito relevante para os nossos dias. Quantos estão enfrentando dias difíceis? E nada nessa terra é relevante sem fé. Nós precisamos entender a essência da fé. E hoje eu quero falar sobre fé. Eu quero que você comece a se mover. E isso, eu quero ver nesse texto, já percebo esse pano de fundo para nós. Trazendo essa revelação. E eu preciso que você entenda que diante das lutas que nós estamos enfrentando, quem não? Quem aqui nesses dias não tem enfrentado lutas? Hoje eu chegar aqui na casa do Pai, conversávamos com algumas pessoas. E a gente tem ouvido, cada um enfrentando o seu dia mal, cada um enfrentando a sua má notícia, cada um diante da sua adversidade. Mas o Senhor nos trouxe esse ambiente profético, amém? O Senhor nos trouxe esse ambiente de cura, de restauração, de celebração. A graça do nosso Deus está conosco. É a presença dEle se movendo em nosso meio. E ai de nós, se não fosse essa graça. Ai de nós, se não fosse o cuidado de Deus. E a fé, amados, não pode ser apenas cantada, não pode apenas ser relatada, ela precisa ser vivida.
ela precisa ser vivida, ela precisa ser posta em prática. Existem maneiras de nós enfrentarmos os dias maus. Aqui nós estamos diante de uma situação de um funeral. É uma perda. É algo que está acontecendo e é terrível essa má notícia. Quem aqui quer perder o seu ente querido? Quem aqui quer saber que alguém adoeceu e logo se foi? É triste viver essas situações. Situações semelhantes a estas. Muitos estão enfrentando esses dias. Talvez não seja a perda de um ente querido, mas seja a perda de algo. Algo financeiro, algo familiar, algo no seu relacionamento com o próprio Deus. Quantos nesse tempo têm perdido a fé? Quantos nesse tempo têm deixado de acreditar que o Senhor é soberano e está agindo ao nosso favor? Quantos diante da adversidade se perdem? Perdem a visão, embaçam o seu olhar. E a tendência é ficar cabisbaixo, sem direção. Não há Deus. Ele não existe. Ele não está comigo. Eu estou sozinho. Quantos nesse tempo não têm enfrentado os dias maus? Sabe o que é interessante? Nessa situação aqui de Lázaro e de Marta, é que Marta, Lázaro e Maria, eles eram amigos de Jesus. Eles tinham um relacionamento. Eles caminharam com Jesus. Eles faziam mesa, se assentavam à mesa, comiam na mesa, se relacionavam com Jesus. Então é pertinente, no meio da luta e do sofrimento, aquele e aquela que tem amigo, vai ligar para o amigo, vai ligar para a amiga, vai mandar chamá-lo, sim ou não? E assim fizeram. Mandaram avisar Jesus. Jesus foi avisado da situação que elas estavam enfrentando. Ele estava enfermo. Mas a palavra de Deus nos diz que ele ainda passou 2 dias. E ele não apareceu. Eu fico imaginando, na hora da agonia, na hora da incerteza, na hora do dia mau, a nossa tendência é, muitas vezes, gritar, é espernear, é querer perder a fé em Deus, é não acreditar mais em nada e mais ninguém. É um desespero, é um caos quando a má notícia chega. Mas esta palavra tem muito a nos ensinar. E muitas vezes o Senhor vai permitir que dores surjam na minha e na sua vida. Enfermidades, elas podem chegar. A má notícia pode talvez bater a sua porta. Sim, Ele pode permitir que aconteça situações caóticas. E vai nos fazer esperar. Esperar. Como é difícil esperar, como é difícil aguardar. Como é difícil estarmos diante de uma situação que não podemos resolver. Mas o texto vai nos dizer que ele é avisado. E ele ainda passa 2 dias para chegar. E quanta incerteza quando a resposta não chega. Quanta incerteza quando a cura não é liberada. Quanta incerteza quando amanhece o dia e anoitece. E a solução não é precisa. Quanta incerteza na minha e na sua vida. Mas o desejo do Espírito Santo nessa noite é que venhamos a entender que mesmo diante da luta e da adversidade, há uma presença maior que se faz presente na minha e na sua vida, que é Jesus Cristo. Ele está conosco, amém? Você tem percebido a presença dele na sua vida? Você tem percebido o agir dele nas mínimas coisas, nos pequenos detalhes? Coisas que muitas vezes você nem espera e acontece. Porque Jesus tem trabalhado ao meio ao teu favor. E sabe o que acontece comigo e com você? É que, infelizmente, nós não confiamos no Senhor. E é triste muitas vezes. A insegurança te levar a não confiar no Deus que você serve. Porque a primeira coisa do ser humano é se desesperar diante do caos que está inserido. E Ele deseja fazer parte do meu e dos teus dias.
Muitas vezes Ele vai permitir situações adversas na nossa vida para que nos cheguemos a Ele, para que nos aproximemos dEle, porque Ele quer se relacionar conosco. E estar em Jesus é algo excepcional, é algo extraordinário. Mesmo quando as circunstâncias estão contrárias, mas você está firme e confiando. Mesmo quando tudo parece dizer não, a voz que você ouve é a voz de Jesus te dizendo: eu estou com você. Eu estou com você, eu caminho com você, eu seguro na tua mão. Ele quer estar com você no teu café da manhã, Ele quer estar com você no seu almoço. Ele quer dormir, se deitar ao seu lado. Ele quer relacionamento com você. E Marta, Maria e Lázaro, eles tinham essa afinidade. E era tudo tão preciso, tudo tão envolvente, que no momento de dor, de luta, de dificuldade, de enfermidade, a primeira pessoa que eles mandam chamar é Jesus. E talvez nos nossos dias você tenha chamado por Jesus. Chamado por Jesus na sua dor, chamado por Jesus nas suas lutas, chamado por Jesus diante das suas adversidades. E Ele quer que você o chame verdadeiramente. O amor de Deus é tão grande por mim e por você, que é necessário muitas vezes situações serem permissivas na nossa vida, para que venhamos a olhar para Ele de uma forma diferenciada, quando nunca o olhávamos, quando nunca o reconhecemos como Ele verdadeiramente é. Ele deseja estar conosco. Aí a gente reclama tanto, murmura tanto, se entristece tanto, e o Espírito Santo está dentro de nós. Ele se entristece. Oi, não é com você que eu tenho caminhado? Não foi a mim que você entregou a sua vida? E por que você não consegue descansar no meio da tormenta? Por que você não consegue colocar o seu coração em descanso e saber que eu estou trabalhando ao teu favor? Por que você não consegue perceber a minha boa mão trabalhando na sua vida? Você tem se levantado todos os dias? Você tem aberto os seus olhos? Será que você tem tido tempo para contemplar a grandeza e a soberania de Deus? Deus, Ele está nos convidando nesse tempo a olharmos para Ele de uma forma como nunca antes olhamos. Como nunca antes o enxergamos. Porque só queremos chegar na presença dEle para pedir, para desejar, para sonhar, para ansiar. E muitas vezes os nossos sonhos, nossos desejos, as nossas petições não têm nada a ver com Ele. E Ele fica esperando que venhamos a estar em Sua presença, para deixá-lo fazer parte dos nossos dias. Sim, dos nossos dias. Sim, das nossas manhãs. Sim, dos nossos momentos, muitas vezes, de alegria. Porque às vezes quando estamos tão alegres, quando a porta é aberta, quando tudo se faz calmaria, quase não lembramos de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que milagres, eles surgem no teu relacionamento com Ele. Amém? Milagres surgem no relacionamento com Deus, porque orar, ler a palavra, meditar, buscar nele direção, compreensão para tudo que estamos vivendo, porque não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Todos os dias eu e você temos enfrentado dias difíceis. Todos os dias temos olhado uma agenda que muitas vezes nós a fazemos e não conseguimos cumpri-la. Muito menos a agenda que Deus prometeu para mim e para você. Às vezes nós nem queremos fazer parte dela, porque é tão difícil às vezes fazer parte da agenda de Deus. Porque estar na agenda de Deus é estarmos submissos, é estarmos rendidos, é estarmos entregues, é estarmos verdadeiramente dizendo: Espírito Santo, cuida da minha vida. Espírito Santo, eu quero estar contigo. E o tudo, é o tudo que Deus deseja de mim e de você.
Sabe o que é que Tiago vai nos dizer? No capítulo 4, versículo 8. Ele traz uma verdade que é a realidade de muitos nesses dias. Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Às vezes nós queremos que Deus chegue até nós, mas nós é que precisamos nos achegar a Ele. Limpai as mãos, ou seja, tenha atitude. Tem uma ação diante de Deus. Não chegue na presença do nosso Deus de qualquer jeito. Chegue com seu coração contrito. Precisamos chegar no altar, na presença dEle, com nosso coração aberto, rendido. Limpai as mãos, pecadores. Oh, amados, quem somos nós nesse tempo? Quem tem sido eu, quem tem sido você diante do Senhor? É limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, ou seja, aqueles que oscilam. Hoje eu sirvo, amanhã não mais. Hoje eu desejo a presença, amanhã não me importo mais. Hoje quero estar na casa do Senhor, servir ao Senhor com os meus dons, com os meus serviços. Amanhã não quero mais, é o duplo ânimo. É o cochear em dois pensamentos. Purificai os corações. Purificai os corações. Purificai a vida. Purificai a maneira de pensar, de agir, de falar. Como nós precisamos nesse tempo purificar os nossos corações diante do Senhor. É uma chamada de Deus. Ele quer nos preparar para nos relacionarmos com Ele. E nós não iremos nos relacionar com o nosso Deus de qualquer forma, porque a palavra dele diz que Ele é santo. Ele é santo. E se diz a sua palavra que nós precisamos já chegar, é porque nós precisamos sim. Não espere que Deus faça tudo na sua vida. A sua parte, o que compete a você, você precisará fazer. E o que está diante de mim e você é limpar as mãos, pecadores. Com as nossas atitudes, com as nossas ações. Pedir ao Senhor que nos ajude a não termos nesse tempo esse duplo ânimo. Ora estamos tão bem, ora não estamos mais. Ora vimos o Senhor como o Senhor da nossa vida, ora Ele parece que não faz nada ao meu favor. Basta algo sair do nosso controle. Basta aquilo que nós planejamos. Não vinha dar certo. Basta algo que nós planejamos para daqui a 2 semanas sair do nosso controle. Já dizemos que o Senhor não está trabalhando por nós. Mas a verdade é que Ele nos chama para esse tempo de relacionamento. E quando nós estamos sujeitos a nos relacionarmos com Deus, assim como Maria, assim como Marta, assim como Lázaro, eles tinham a oportunidade, eles tinham a conexão, eles podiam sim mandar chamar Jesus. Aleluia! Elas mandam uma mensagem. Vem para cá, Jesus. Eu estou precisando de você. Vem para cá, Jesus, ficar comigo, porque eu estou precisando de você. Vem para cá, Jesus, a minha casa precisa de você. Vem para cá, Jesus, meu relacionamento conjugal precisa de você. Vem para cá, Jesus, que a minha vida de intimidade, a minha vida espiritual precisa de você. Vem para cá, Jesus, porque eu não estou sabendo conduzir a minha história. Vem para cá, Jesus, porque sem você eu nada consigo. Vem para cá, Jesus, porque sem as tuas palavras eu não chegarei a lugar algum. Esse é o desejo do Espírito Santo nessa noite para mim e para você. Chame Jesus para fazer parte da sua vida. Mas a expectativa de Marta e de Maria era que ele chegasse logo. Era que ele viesse logo. Era que ele resolvesse logo. Afinal, ele estava doente. Vem, Jesus. Jesus curava. Jesus libertava. Vem, Jesus. Jesus demorou-se por 2 dias para chegar. Expectativas frustradas. E a morte chega. Lázaro morre. Jesus não chegou. Eu quero te dizer que Deus pode te fazer esperar
Deus pode te fazer esperar. Diante dessa adversidade que você enfrenta, diante desse dia que você deseja que Jesus chegue, Ele pode te fazer esperar. Marta e Maria foram 2 dias. Para a minha situação, foram alguns meses. Para a sua vida, eu não sei se semanas ou dias, mas Jesus pode te fazer esperar. E nessa espera eu quero te dizer que tuas expectativas podem ser frustradas. Que a tua vida pode muitas vezes perder a direção. Porque se você não estiver focado no Deus que você serve, você pode sim perder a direção. Jesus te chama para um relacionamento verdadeiro e genuíno com Ele. Aleluia! Aleluia! E Deus muitas vezes pode nos fazer esperar. 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 E talvez algumas coisas morram na nossa vida. Elas podem morrer na nossa vida. A enfermidade ela pode prevalecer. O dinheiro pode acabar. A porta pode não se abrir. E o problema não se resolver. E eu quero te dizer que isso faz parte da nossa vida. Faz parte da minha, da tua vida. As frustrações. Saber lidar com a dificuldade. Porque é decisão de Deus na minha e na tua vida gerar em nós filhos maduros. Filhos que se submetam à vontade de Deus. Filhos que procurem entender, não por quê, mas para que o Senhor permitiu. O que é que o Senhor quer tratar na minha vida? O que Ele deseja mudar na minha história? Para que Ele está permitindo tudo isso? Deus, Ele não trabalha da minha, da sua maneira. Eu sinto te dizer. Você não vai mandá-lo chamar via WhatsApp, ele vai chegar na mesma hora. Ele não vai. Você não vai acessar o seu celular e ele vai chegar, porque ele trabalha da maneira que o apraz. E a maneira de Deus trabalhar não é a minha, a sua. E eu e você precisamos entender como o Senhor trabalha. Aquele que tem intimidade com o Senhor consegue perceber através dos seus sinais, através das circunstâncias, a forma que Ele trabalha. E sabe o que acontece? Às vezes, diante da situação, a coisa só piora. Porque Lázaro estava enfermo. Mas em 2 dias ele chega a morrer. E às vezes, diante das dificuldades, talvez nada melhore. Apenas piore. Apenas piore, porque Deus está tratando com a minha e a tua estrutura. Sabe, Deus nesse tempo, Ele quer aprimorar a minha e a tua vida. Chega de termos na casa do Senhor meninos. Chega de termos na casa do Senhor mulheres que não sabem lidar com as suas próprias emoções. Chega de vivermos um tempo onde a nossa vida sempre é levada pelo que pensamos e pelo que sentimos. Porque a fé muitas vezes não vai mascarar as nossas emoções. Ou vai. Ou vai. Ou vai. E passa-se o tempo. Nós olhamos à nossa volta, quanto mais nós pedimos, parece que a coisa fica tão distante. Oramos pelo filho que não se converte, quanto mais oramos, parece que a coisa não acontece. Quanto mais oramos para que o Senhor nos molde, para que o Senhor nos trate, para que o Senhor venha nos lapidando como diamantes brutos, parece que a coisa não acontece. E o tempo passa. Porque o desejo de Deus é permitir que eu e você passemos sim por lutas e por adversidades. Ele vai permitir sim desafios na minha e na tua história.
Ele vai permitir sim portas fechadas. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos o Senhor, a tendência de muitos é dizer: olha, tudo se fez novo e se faz. Mas a diferença de tudo isso é que você não vai ficar isento de lutas nem de batalhas. Mas a diferença em tudo isso é que a presença do Senhor já é real na sua vida. A presença dele vai ser manifesta. O poder dele será sobrenatural e extraordinário. Nós iremos caminhar com Deus que luta as nossas guerras. Nós teremos ao nosso lado um Deus que é sobrenatural, um Deus que é dono dos céus e da terra, um Deus que abre mar, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que liberta, um Deus que restaura, um Deus que é amor, que é verdade, um Deus que é santo, um Deus que é glorioso. Essa é a diferença de nos convertermos e nos rendermos àquele que é e que faz nova todas as coisas. Deus pode te fazer esperar. Deus pode nos fazer aguardar. Mas Ele estará comigo e com você. Aleluia. Aleluia. A distância de Jesus do vilarejo de Marta e Maria não impediu de estar com eles, de estar com elas naquele momento. Nunca impedirá. Nunca. Porque estamos na terra, sujeitos à atmosfera terrena, mas somos seres espirituais. Estamos assentados nas regiões celestiais. Estamos passando pelas lutas e pelas adversidades. Mas maior é aquele que fez a promessa na minha e na sua vida. Maior é aquele que já tem os planos. Maior é aquele que conhece a minha e a tua estrutura. Maior é aquele que peleja por mim e por você. Maior é aquele que nos segura quando eu e você estamos prestes a sucumbir. Ele vai lá onde você está. Ele pega na tua mão, Ele te ergue, Ele te põe de pé, porque Ele é o Deus que conhece a tua estrutura. Jesus, Ele trabalha na minha e na tua estrutura de uma forma diferenciada, porque Ele sabe como trabalhar comigo e com você. Situações são permitidas na nossa vida. Oh, aleluia. Quanto tempo passa, o tempo passa, a ansiedade chega, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas eu estou trabalhando. Deus não irá nos isentar das lutas nem das adversidades, mas Ele segurará forte na minha e na tua mão. Olha o que nos diz Mateus capítulo 28, o versículo 2, a palavra de Deus, ela traz uma revelação tremenda. Aleluia. Perdão. Salmo 30, versículo 5. Aleluia. Porque a sua ira, ela dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A graça dele, o seu favor, a bondade dele sobre mim, sobre você. Mesmo quando erramos, mesmo quando nós saímos da direção, mesmo quando fazemos tudo sem consultar a Deus, a sua palavra diz que a sua ira, ela dura um momento, porque Ele olha para mim e para você como filhos amados, filhos queridos, homens e mulheres que necessitam da sua graça. E no seu favor está a vida de Deus para você. A vida de Deus sendo manifesta nos dias difíceis. A vida de Deus chegando quando a morte. A vida de Deus trazendo revelação em tempos difíceis. Porque vida é florescer. Vida é renascer.
Vida é brotar. E muitas vezes achamos impossível que algo brote em algo que já morreu. Aos nossos olhos, muitas vezes é impossível. E muitas vezes nós somos tendenciosos a choro. A amargura, muitas vezes. As dores. As lágrimas, elas vão apenas revelar aquilo que está dentro de nós. É o choro, é a perda, é a amargura. São os dias maus. Difícil é não chorar. Mas eu acho lindo que nós choramos e alegria. Porque a presença dele invadindo a minha, a sua vida e dizendo: filha, não chora. Filho, não chora. Eu enxugo as suas lágrimas. Nesse momento difícil que você enfrenta, eu consigo enxugar as tuas lágrimas. Aleluia. Esperar por Jesus, igreja, nem sempre é fácil. Sim ou não? Quando o diagnóstico chega, eita Deus, quando a resposta não é precisa, quando algo que nós esperamos que seja liberado não é. E muitas vezes Ele vai permitir que tudo piore. Ai, Deus. Às vezes Deus vai permitir que algumas coisas verdadeiramente morram. E nós precisaremos enterrá-las. É forte. Mas às vezes o nosso Deus, Ele vai permitir que as coisas morram e nós as enterrem. Porque é necessário eu e você crermos. É necessário eu e você termos fé. É necessário eu e você soltarmos. O Senhor diz essa noite: solta essa dificuldade. Solta esta morte que está batendo a tua porta. Solta o que está te impedindo de viver. Pessoas estão vivendo, diz o Senhor nesta noite, mortos-vivos. Andam, se movimentam, falam, comem, bebem. Mas a essência do Criador já não existe mais. E quando nós nos encontramos dessa forma, é porque já tentamos de tudo. Tudo que estava ao nosso alcance nós já fizemos. Ai, nós já colocamos o currículo, a porta não abriu. Nós já levamos ao médico e o diagnóstico não muda. Nós já aguardamos a sentença não sai. Nós estamos esperando resposta e a resposta não vem. O Senhor te diz: para de querer agir. Espera tão somente a forma que eu trabalho. Entrega, descansa, aguarda, porque eu, Senhor, estou trabalhando. Aleluia. Precisamos soltar, abrirmos mão, largar, para que Deus haja. Enquanto você segura, enquanto você quer fazer, enquanto você acha que pode realizar, Deus não vai agir. Você está se achando autossuficiente. Você acha que consegue. Faz a tua parte. E no momento exato, o Senhor vai te dizer: ei, é até aqui, não mais adiante. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Enquanto nós nos colocarmos no comando, enquanto nós queremos resolver tudo, Ele não vai agir. Tudo que você precisa ter feito, já fez. Então descansa, larga, entrega nas mãos daquele que tudo pode, que tudo é, que tudo faz, que tudo realiza. Porque Ele é capaz de realizar. Libere aquilo que você não é capaz de resolver. Aleluia. Marta e Maria
Elas foram atrás das influências. Os judeus estavam presentes. O enterro já tinha sido feito. Fizeram a parte delas. Recorreram. Agiram. Mas teve um momento que foi necessário vislumbrar, perceber, enxergar que não tinha mais o que fazer. Não era possível fazer mais nada. Lázaro já estava morto. Já estava em uma sepultura. Já estava em uma sepultura. Aleluia. João capítulo 11, versículo 21. A palavra de Deus vai nos dizer. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Foi oportuno chegar a Jesus. Mas Marta logo corre e diz: Senhor, não foi possível. Meu irmão não teria morrido se o Senhor estivesse aqui. Houve um desacreditar. Elas não acreditavam mais. As esperanças tinham ido embora. Se Jesus chega, elas sabiam que Jesus curava, libertava, restaurava. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Não é assim na nossa vida? Quando olhamos as circunstâncias, não tem mais jeito. É impossível. Não vai acontecer. Os nossos olhos naturais enxergam isso. A nossa boca declara isso. Mas o Espírito Santo que se move na minha e na tua vida, ele age de uma forma extraordinária, diferenciada da minha e da tua realidade. Porque ele é Deus. Jesus não chegou quando Lázaro estava doente, ele poderia. Mas Jesus, ele chega quando ele já está sepultado, enterrado. E diante de tudo que eu e você temos ouvido, quais são os sonhos? Quais são os teus desejos? Quais são as tuas vontades? O que foi enterrado na tua vida? O que você já olhou e você interpretou? Não tem mais jeito. Não vai acontecer. Esse sonho para trás. A libertação de alguém para trás. E eu quero declarar nessa noite que o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, é aquilo que o Pai reservou. É aquilo que o Pai preparou para mim e para você. Na nossa vida, nós precisamos entender que quando temos um Deus, que nós o conectamos, que nós o chamamos, ele chegará, mas chegará no momento dele, na hora dele, da forma dele. E a forma dele chegar e trabalhar é a perfeita, é a primazia, é a excelência do seu poder. Aleluia! Ele sempre chegará de uma forma extraordinária para mudar o conceito humano, para quebrar os paradigmas humanos, para aniquilar a nossa visão humana e nos fazer ampliados, enxergando diante daquilo que ele tem como realidade para as nossas vidas. Muitos têm se perdido nesse tempo porque não conseguem perceber aquilo que o Pai já preparou para nós. Aleluia. O versículo 22 vai nos dizer: mas também agora sei que tudo quanto perdides a Deus, Deus tu concederá. Olha que coisa extraordinária.
Agora eu sei. Tudo quanto pedires a Deus, tu concederás. Ou seja, está morto, está enterrado. Mas Jesus, se você falar com Deus, se você falar com o Pai, Ele pode te conceder, igreja. Você entende o que Deus está dizendo para mim e para você? O que está morto, o que está enterrado, o que não tem mais jeito, o diagnóstico caótico, as indecisões, as incertezas, a porta fechada, o dia mau, a má notícia. Ele diz, olha, Maria, Marta, mas também agora sei, tudo quanto pedires a Deus, Ele pode te conceder. Isso é Marta que diz, no meio do sepultamento, já com a pedra, o irmão sepultado. Ou seja, não importa. Não importa a geografia, não importa o ambiente. Não importa onde tudo foi sepultado. Ela entendeu que naquele lugar de sepultamento, naquele ambiente de morte, Jesus poderia falar ao Pai e Ele poderia o conceder vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus manda te dizer que o fato de ter as impossibilidades batido na tua porta, que você enxerga que nada pode acontecer, que já a morte, já o sepultamento, já não tem mais existência, que Ele é a própria vida. Ele é a própria vida, porque isso aqui é uma declaração de Marta. Marta aqui, ela sai de uma zona de conforto natural e ela passa a se mover numa esfera espiritual. Ela passa a enxergar que diante de tudo que ela estava enfrentando, basta apenas uma palavra. Aleluia! Basta apenas um pedido, Jesus. Faz um pedido ao Pai e a resposta vai chegar. Você entende o que Deus está dizendo para você nessa noite? Aleluia! Fala com Jesus. Não deixa de falar com Jesus. Mesmo quando você enxergar que nada é favorável. Aleluia! Fala com Jesus. Oh, aleluia! Louvado e adorado seja o nosso Deus. Tuas esperanças podem ter acabado. Você talvez olha para uma situação e diz, Senhor, o que depende de mim eu já fiz. O que eu posso mais fazer? Caminhar com Ele. Caminhar com Ele. Trilhar caminhos com Ele, buscar nele novas oportunidades, buscar nele novas experiências, buscar nele maturidade. É isso que o Senhor quer gerar na minha e na tua vida nesse tempo. Ele tem permitido situações, porque Ele quer aprimorar o seu rebanho. Ele quer tirar do nosso meio a incredulidade. Ele quer nos fazer acreditar nele cada vez mais. Ele está gerando no meu e no teu coração fé por esses dias. Fé diante disso que você está enfrentando, que aos seus olhos é impossível. Mas Ele diz, ei, reprime a tua voz de choro, as lágrimas dos seus olhos, porque há esperança para o teu viver, diz o Senhor. Há esperança para a tua história, há esperança para a tua família, há esperança para o teu ministério. O Senhor quer renovar a força de muitos aqui nessa noite. Aleluia! Deus, Ele continua sendo Deus. Em meio a qualquer turbulência. As turbulências, elas fazem parte da nossa história. As crises, elas podem assolar. Mas a verdade é que eu sirvo a um Deus que é dono do céu e da terra. E que tem o controle do mundo na palma das suas mãos. E agindo Ele ao meio do teu favor, quem pode impedir? Quem pode, pois, invalidar? Igreja, Deus não se submete ao tempo.
Ele não se submete porque Ele é o tempo, Ele é o início. Ele é o fim de tudo. Ele é tudo na minha e na sua vida. E às vezes, diante das lutas, nós esquecemos que temos esse Deus. Esse Deus que anda conosco. Esse Deus que está nos sustentando. Igreja, ai de nós se não fosse a presença do Senhor na nossa vida. Ai de nós se não fosse a graça. Ai de nós se não fossem as misericórdias. Ai de nós se não fosse a grandeza do amor de Deus por nós. Você consegue compreender que nesse tempo Deus está amando a sua vida de uma forma extraordinária, com cuidado, com zelo, com livramento. Ele trabalha conosco desta forma. Alguém pode te dizer, como os judeus disseram, está morto. Não há mais vida, não há mais esperança. Mas a própria Marta declara, tudo quanto pedires a Deus, tu concederá. Aleluia, aleluia. O Senhor está concedendo algo para mim e para você nesta noite. Quem aqui consegue acreditar como Marta? Quem aqui consegue acreditar que as promessas de Deus estão sendo validadas na minha e na sua vida? Que aquilo que estava morto, aquilo que estava cheirando mal, o Senhor está trazendo vida. Aleluia, aleluia. Mesmo estando morto, mesmo cheirando mal, o Senhor, Ele pode ressuscitar. Aleluia, aleluia. O versículo 40 vai nos dizer: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Igreja, crê. Não te tenho dito, igreja minha, amada minha, se creres, verás a minha glória. Se creres, verás a minha glória. Se creres, verás a minha glória sendo manifesta nesse tempo. Aleluia. Nós precisamos continuar crendo, mesmo diante de um enterro, diante de um velório. E aqui no 41 vai dizer: tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Houve a intercessão do Filho ao Pai. Aleluia. Quem caminha com Jesus sabe que Jesus anda com Deus. Sabe que o Espírito Santo está sentado dentro de nós. Sabe que essa presença, ela se manifesta 24 horas. E quando nós nos conectamos, quando nós o chamamos, Espírito Santo, vem aqui. Espírito Santo, se move em mim. Espírito Santo, tu está vendo o que está acontecendo. Espírito Santo, tu pode ser a resposta. Espírito Santo, vem aqui, não me deixa sozinho. Houve a conexão do Filho com o Pai. Aleluia! Aleluia! Ele levanta os olhos. Pai, graças te dou, porque me havereis de ouvido. Pai, graças te dou, porque haverá vida. Haverá vida. Haverá vida. Aleluia! A vida de Deus está chegando na minha e na tua vida. Nós iremos continuar crendo, independente das adversidades, independente da porta fechada, independente da má notícia. Eu confio. Você confia? Você consegue confiar em Jesus? Você consegue confiar no Espírito Santo que está aqui neste lugar? Eu sinto a presença de Deus. Há mais de Deus para você nessa noite. Há mais da plenitude do Senhor. É vida de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos, hoje, nessa noite,
sermos desafiados a levarmos a nossa fé ao lugar do enterro, ao lugar do velório, ao lugar daquilo que foi enterrado. Eu vejo tantos sonhos aqui. O Senhor me mostra tantos sonhos aqui. E eu quero declarar esta palavra nessa noite. Leve a sua fé ao lugar do enterro, ao lugar do seu velório, daquilo que já se perdeu, daquilo que você não tem mais esperança, daquilo que você já botou em cima uma pedra. O Senhor te diz: ei, tira a pedra. É noite de você remover a pedra. A ação você precisa fazer. Aquilo que está sobre você, eu libero na tua vida agora. É a força, é a vida de Deus, é a graça atuando. É o Senhor te dizendo: remove a pedra, remove a pedra, remove a pedra, porque a vida de Deus está chegando até você. Pastor André, Deus te trouxe aqui. Ele conhece todas as tuas dificuldades, todas as tuas adversidades. Mas assim eu te digo, olha, tu tens contemplado para algumas situações. As situações aos teus olhos são impossíveis. Mas o Senhor te diz assim, olha, tu vais retirar a pedra. E a vida o Senhor está te dando nessa noite. É unção de vida sobre ti. É unção de vida sobre as tuas mãos. É unção de vida sobre a tua mente. Aleluia. Aleluia. Você consegue sentir o peso da glória de Deus nessa noite. A graça do Senhor é tão real. A manifestação da presença está visitando a muitos nessa noite. O versículo 39. 11:39. Aleluia. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, te dou graças. Eu quero te dizer, esse era o lugar da desistência. Havia desistência. Muitos já tinham desistido. Ele já estava morto, estava enterrado, ele cheirava mal. Mas houve uma palavra, e essa palavra foi lançada: tirai a pedra. Tirai a pedra. Essa pedra, ela é removida. Você consegue sentir os passos. Havia passos sendo dados naquele lugar. E à medida que os passos eram dados, as ataduras iam se soltando, as pernas iam ficando libertas. Quem está entendendo aqui o que o Senhor está falando? As pernas estavam sendo libertas, braços libertos. A visão começou a aparecer. O homem começa a enxergar. A boca começa a falar. E eu quero te dizer que Deus está fazendo isso aqui na vida de muitos nessa noite. O Senhor está desatando a tua visão, homem. O Senhor está desatando a tua visão, mulher. Sente, pois, a graça e a glória do Senhor. Jesus está chamando para fora aquilo que estava morto. E Ele está nessa noite ressuscitando. Ele está como um grande, trazendo vitória nesse lugar. Eu consigo ver, eu consigo perceber, eu consigo ouvir o Senhor se mover neste lugar. É tempo de vida, mas também é tempo de restituição. O Senhor me traz essa palavra nesta noite. Restituição. Olha o que é que nos diz Joel. Joel, capítulo 2, versículo 25.
Pessoas chegaram aqui, perderam tudo. Já não tem mais fé. Já não acredita mais em nada e em ninguém. Olha para a família, descarta. Olha para marido, vê que não tem vida. Mas o Senhor está trazendo para nós essa palavra. Estamos voltando nesta noite. Eu quero que você volte ao lugar do sepultamento, daquilo que você sepultou, daquilo que você já deu como morto. Deus te diz pelos olhos da fé, abre os seus olhos espirituais e começa a contemplar. Há um reboliço dos céus neste lugar, há um mover sobrenatural. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus, grande é o Senhor. Aleluia, aleluia. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a lacusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Você entende? É um tempo de restituição da parte de Deus. Tudo você pode ter olhado foi tragado. Migrador, cortador. Mas o Senhor está te dizendo, é a noite que eu quero restituir a tua vida. É noite que eu quero restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Os anos que você perdeu fora da presença. Os anos que você perdeu vivendo em lugares que não contemplavam a soberania de Deus. Que você falava, que você agia, dando crédito ao gafanhoto, ao cortador, ao migrador. E o Senhor está nos dizendo nessa noite que Ele vai banir. Ele vai banir porque Ele está trazendo vida. Vida para mim, para você. É a vida de Deus, porque a pedra já rolou. Você consegue entender? A pedra rolou, aleluia. E os pequenos barulhos surgiram. Rabai, xelarabaioshu. Aleluia. Jesus, ele não precisou ir até Lázaro. Lázaro é que foi até Jesus. Lázaro que foi até Jesus. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, olha, a pedra foi removida, você desejou, você agiu. Eu, o Senhor, já te libertei, já tirei todas as tuas ataduras. Tudo que te envolvia, eu já arranquei. Ele diz, vem até mim. Vem até mim, vem até mim. Eu declaro que tudo que cheirava mal, o Senhor está trazendo nesse tempo vida. Talvez o que cheirava mal era o teu relacionamento. Talvez o que te cheirava mal era a tua família. Talvez o que cheirava mal era o teu chefe na tua empresa. Talvez o que cheirava mal era a tua frieza espiritual. E o Senhor está dizendo, olha, a pedra rolou, as ataduras já se foram. Vem para Jesus. Vem para Jesus da forma como você está. Aleluia. Aleluia. E eu declaro, profetizo nessa noite, que tudo voltará a se mover. Oh, causas paradas, construções paralisadas, sonhos que não saíam do papel, o Senhor diz que está voltando a mover. É o mover de Deus, é o mover de Deus chegando até você. O Senhor está banindo toda ansiedade, toda tristeza, toda amargura. Mulheres amarguradas nesse tempo, o Senhor te diz, eu sou vida. Rabai, xelarabaioshu. Corações enfermos, doentes. O Senhor diz, eu estou chegando com vida. Fecha os teus olhos. Sente a vida de Deus. Põe a mão sobre o teu coração agora. Aleluia. 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 Toda a cadeia, todo o grilhão. Oh, baixalarabaioshu. Todo cadeado. Todo embaraço. Ramaeshi. Toda investida maligna na tua vida, nos teus pensamentos.
Ele diz: está banido agora. Sai agora, pela autoridade do nome do Senhor Jesus, porque Ele é vida nessa noite. Deus está restaurando o que estava morto. Você consegue aplaudir ao Senhor? É a vida de Deus sobre nós. É a vida de Deus nesse ambiente profético. E eu quero já concluir esta palavra. Você pode glorificar o Senhor. Com muita autoridade eu declaro sobre você: não enterre aquilo que Deus não enterrou. Não enterre, porque o Senhor sabe trabalhar ao meu e ao teu favor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Grande é o Senhor, glorifica o Senhor, igreja. É noite de vida. Vem a ministério de louvor. É noite da vida de Deus sobre nós. A vida do Senhor é manifesta em nós e através de nós. Deus quer nos surpreender neste tempo. Deus deseja nos surpreender neste tempo. Você diz amém. Você pode dizer glória a Deus. Porque o Senhor, diante de tudo que eu e você temos vivido, Ele diz para nós não enterrarmos o que Ele não enterrou.